Você viu que eu botei um livro novo hoje? Queria ficar brinco de festa. Deu. Oi! Olá! A Olá, Monique. Monique, Raíssa! Marina. Tudo bom? Cândida. Bem-vindas, bem-vindos! José Eustáquio. Hoje a gente vai Ó, o receber Mendigo o Literário tá aqui autor firme e forte sempre. Ele e Monique. Tamar Vieira Oiê. Júnior, que tá chegando. E Tamar, dá uma música! Hoje é aniversário do Gilberto Gil. Ah, é. Andar a café eu vou. Café não costuma falhar. Olê. Parabéns, Jéssica, Gilberto Gil. Quero saber se vão doar. doar o Mendigo quê? Literário. Mendigo Literário, a gente tá precisando de doação. Vamos ver aqui se... Dani. O Itamar tá chegando. Livraria do Belas. Ó, Gladys. Oi! Estela. Ó, Mendigo Literário. Nines Mó... Aí tá lá. Cadê ele? Achou? Já. Tamo indo, peraí. Vai, meu dedinho não tá funcionando. Ai, meu Deus, impressão digital. Será que tem a ver? Agora vai. Às 20 horas vai ter uma live com o Gil. Ah, que legal. Oi, querida. Oi, querido Zé Gladys. Oi! Ah, boa noite. Tudo Olá. bom? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Que bom falar com vocês. Olha os livrinhos lá atrás dele, ó. Esse é o cantinho das lives. E eu juro que essa não é de papelão, essa é de É verdade. verdade, né? Esse mundo das lives, a gente está conhecendo as estantes e os livros de muita gente, de todo mundo, né? É verdade. E os Não sei se cantinhos? dá para ver, mas eu mesmo fico curioso quando assisto a de alguém para ver qual livro tá ali e tal, o que é que a A pessoa gente lê. também. A gente também É, assiste, né, na televisão. Bem-vindo, querido. Num dia lindo, aniversário do Gilberto Gil também. indo do meu conterrâneo, É, exato. Gil, que é Eu, uma inspiração para todos nós, né? sim. Oh, total. Então, falando sobre isso, seu conterrâneo e nasceu em Salvador, assim como você, Sim, vou falar de você rapidamente, porque depois a gente quer escutar você, né? tá. Então, você é geógrafo pela Universidade Federal da Bahia, doutor em estudos étnicos e africanos, com estudos sobre a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste. O livro Torto Arado venceu o prêmio Leia em 2018. E você trabalha ainda no INCRA, é isso? Eu trabalho, sim. Eu ainda sou servidor. Trabalho há quase 15 anos lá. E para mim foi uma escola, né? Porque me levou para o mundo rural, para eu ter contato com os trabalhadores rurais. Durante todos esses anos, eu comecei a trabalhar no estado do Maranhão. Depois eu vim para a Bahia. Olha, E eu tive contato com comunidades indígenas, quilombolas, acampados, assentados, né, agricultor familiar. Eu pude entender a dinâmica e os conflitos do campo, que não ocorrem apenas neste momento, né? É uma coisa que existe desde o Brasil colônia. Então, para mim foi uma grande escola, assim, me levou, me permitiu vocalizar essas vozes, né, na minha grande paixão, que é a literatura. então, a gente estava até falando aqui um pouco antes de entrar, que uma das coisas que eu percebi no livro, e a Dani também concorda, é uma riqueza de vocabulário da terra. Palavras até que a gente lendo, eu não conheço, confesso que eu admito que eu vou às vezes no dicionário, porque... E aí era isso, a gente ficou com essa pergunta que você já está respondendo. Será que todo esse jargão do campo que ele mostra no livro vem da experiência no INCRA?
ou também tem seu estudo, enfim? Como é que... Esse universo rural, né, que a gente... Sim. E a natureza, isso a gente ficou... Você está trazendo essa questão e é legal a gente saber mais sobre isso. Eu vou contar uma historinha do livro. Esse livro, a ideia do livro surgiu quando eu era adolescente. Eu cheguei a escrever as primeiras páginas, 80 páginas, numa máquina de escrever Olivetti Lettera 82, que eu tinha ganhado de meu pai há muito tempo, né? Eu ganhei quando eu tinha 11 anos essa máquina. Eu lembro que meu pai fez um esforço muito grande, comprou a prestação e tudo, mas me deu essa máquina. E aí eu escrevi essa história, comecei a escrever essa história que era basicamente o núcleo original, que era a história das duas irmãs, da relação que elas têm com o pai e com a terra, deste período, lá em 96, né? Nossa. Então, mas assim, eu nasci na cidade, embora meu pai tenha origem... Meu pai nasceu na cidade, mas foi criado até os 15 anos no campo, né? Numa aldeia, num povoado aqui perto de Salvador, na cidade de Maragogipe, um povoado chamado Coqueiros do Paraguaçu. E a minha relação, assim, o que eu sabia sobre o campo, sobre a terra, eram as coisas que meu pai falava, que meus avós falavam, mas eu só vim ter maturidade, só vim ter contato pelas circunstâncias, porque depois que eu me formei, eu precisava trabalhar, e aí eu prestei concurso e ingressei no INCRA, porque era a proposta mais interessante. E aí eu tive contato com esse universo rural, né? E aí continuei estudando, porque eu sempre levei duas vidas paralelas, essa vida do cientista social, né? Que fez geografia, que estudou lá ciências humanas, fez um doutorado em estudos étnicos, na área de antropologia afro-brasileira. E depois eu fui, e assim, ao mesmo tempo eu continuava alimentando a literatura, tanto que antes de Torto Arado, eu publiquei 2 livros de contos, né? O primeiro venceu um concurso, que tinha aqui na Bahia, e o segundo foi um edital de literatura que chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti em 2018, pouco antes de eu receber o anúncio do Leia. Então, todo esse universo rural, todo esse léxico que eu trago no livro, né? Até a proposta estética do romance, da escrita do romance, vem desses falares, né? Eu fiz um doutorado nessa área, então eu passei horas escrevendo e transcrevendo falas de trabalhadores rurais, e aquilo me deu o tom de como deveria ser essa narrativa, né? A harmonia, a musicalidade, o ritmo dos falares. E eu vi nisso um projeto estético interessante e resolvi trazer para o romance. Tanto por isso ele é narrado em primeira pessoa, né? Ele é narrado em primeira pessoa. E é mulher, né? Uma menina, né? Sim, são três personagens, 2 são as irmãs, mas e aí tem um porquê de ser mulher. Como eu queria retratar essa realidade, e eu via as mulheres num papel de liderança nessas comunidades tradicionais camponesas, elas assumem muitas vezes esse papel de liderança, porque os homens precisam migrar para trabalhar no corte da cana, principalmente no Nordeste, né? No corte da cana lá no Sudeste, ou então em fazendas de Goiás e tudo mais. E a mulher, ou então morrem mais cedo. Até o IBGE diz isso pra gente, né, nas pesquisas, que o homem termina morrendo mais cedo, a mulher assume esse papel, às vezes eles morrem vítima de violência, como isso é retratado no romance também, e elas assumem esse protagonismo. Então, se eu queria contar uma história sobre uma comunidade quilombola, queria contar uma história sobre o sertão da Bahia, sobre essa região da Chapada Diamantina, precisaria ser contado por mulheres. E como já era uma ideia antiga, eu retomei esse projeto, né? E ele se enquadrou perfeitamente nessa realidade do sertão baiano.
Ou seja, não adianta fugir, né? Vai chegar e vai conseguir uma hora, a vida te leva, né, para fazer Exatamente. o que tá predestinado a ser feito, né? Exatamente. Daniela, inclusive o título do livro é desse período, da minha primeira tentativa de escrevê-lo, que é um verso do Tomás Antônio Gonzaga, desculpe, do poema Marília de Dirceu, exatamente. E aí ficou... Recita pra gente, lembra? O frio ferro do torto arado. O verso é esse. Eu achei curioso, porque depois eu fui ler o livro da Olga Torcakdo, sobre os ossos dos mortos, e ela tirou o verso, que é o título do livro, de William Blake, né? De um poema de William Blake. Sim, verdade. E aí, o verso, inclusive, o título em Portugal é diferente, um pouco diferente do Brasil, porque o verso é maior, então ficou o verso inteiro. Mas eu optei só por Torto Arado, mas eu achei curioso essa coisa. A gente que escreve prosa sempre vai à poesia, sempre está na poesia para ter insights e trazer esses versos para a nossa prosa também. Diz até que a gente já teve uma aula na faculdade de escrita sobre literatura antiga, e o professor dizia que o próprio Tomás Antônio Gonzaga copiou e imitou os autores gregos, né? Os poetas gregos, como Virgílio, enfim, que na verdade, imitação no sentido grego, né? Sim, sim. Você se basear, né? Sim, sim. Na obra anterior, né? Na Musa Marília, né? Sim. E assim, eu e Roberta amamos o livro. É um grude esse livro. Isso da gente sentir a natureza. Você estava falando agora há pouco da sua experiência, da conversa que você teve com o povo rural. Isso daí tudo faz a gente sentir a natureza, sentir até o lugar, Águas Negras. Eu comecei a achar que eu já conhecia, que eu já tinha vivido, que eu já estava... Sabe, eu queria ser uma dessas mulheres. Eu acho que a natureza está muito presente, né? A natureza está muito presente no romance. A gente acaba sendo, né? Porque tem um elo do eu com o coletivo. Isso eu fiquei também muito impressionada, como eu e todas elas estamos juntas. A gente está aprendendo muita coisa. E ainda as vozes ecoando, as vozes do mágico também, que entra junto em toda essa narrativa do real e do imaginário, o curandeiro, o curador, eu o acho, pai, eu as acho meninas. O que tem muito assim, que talvez você possa ver se a gente está falando alguma besteira ou não, mas assim, a sensação que é quase 3D, assim, o livro, né? A gente meio que sente o Zeca, a gente sente aquelas pessoas não estão chapadas no texto, né? E são 3, né, narradores, né? Então, sim, são 3 narradores. E a surpresa é a última narradora, né? Eu não vou contar, que é para nossa audiência ir atrás do livro lá na Mandarina, né? Então, eu queria, Roberta e Daniela, que esse romance fosse uma experiência antropológica. Em que sentido? Ao mesmo tempo que eu narrava a história, são mulheres protagonistas narrando a história, eu queria que essa história fosse contada a partir de suas próprias perspectivas. E isso foi uma coisa que a antropologia me ensinou, né? A ser ouvido, a escutar. Quando eu estou com esses trabalhadores, quando eu estou entre eles, eu tento a todo momento anular um pouco o que eu sou, para que eu possa entender o mundo a partir da perspectiva do outro. Não sei se vocês compreendem. Sim. E assim, sem julgamentos, sem valores, né?
E foi isso, eu queria que esse romance fosse essa experiência antropológica. Mas aí a gente nunca sabe se será bem sucedido, né? A gente tem a intenção quando escreve, e a gente não sabe se vai ser bem sucedido até que as pessoas comecem a ler. Mas a intenção era justamente essa, era levar o leitor para aquela experiência, como a própria Daniela disse, que ela se sentia profundamente conhecedora de Água Negra, ela já estava fazendo parte daquele coletivo, né? Porque ela conhecia aquela história, ela já estava ali adentrando aquela história, já estava ambientada, né? Se acostumando com aquela história. E a intenção era essa mesmo, era que a leitura fosse essa experiência. Porque é muito curioso. Quando eu escrevi esse livro, e aí teve uma motivação adicional quando eu retomei esse projeto, que era imaginar que pessoas no nosso tempo ainda vivem em condição de extrema exploração, né? Uma condição análoga à escravidão. Hoje mesmo eu vi no noticiário alguma coisa sobre isso, né? Acho que a audiência deve ter visto também. Aqui do lado, E exato. E aí essa experiência me marcou profundamente. E eu queria contar isso de alguma forma, né? E eu acho que a literatura é um instrumento poderoso para a gente contar certas histórias. E é uma forma, porque a literatura tem uma coisa muito fabulosa, interessante, que ela nos coloca no lugar dos personagens, né? A leitura, quando a gente pega um livro para ler, a gente faz um acordo tácito ali com o autor, com as personagens, que a gente vai viver aquelas vidas pelo tempo da leitura. E que sabe até depois, né? E a gente se coloca naquelas vidas. É um instrumento poderoso para se criar empatia, para se humanizar. Então, eu queria que essa história fosse narrada dessa maneira, através da literatura e a partir de uma perspectiva que não era minha, era a perspectiva daquelas personagens. Tanto que essa ideia mágica que aparece no final, muitos de nós pode chamar isso de mágico, né? Mas a gente precisa entender que para determinados grupos, para certa população, aquilo é a realidade, é lido como realidade também. Eu vi uma matéria interessante e triste da Eliane Brum esses dias, falando dos bebês Yanomamis que morreram de Covid e que não podem ser, e que foram enterrados. E essas mães estão desesperadas, porque quando alguém é enterrado na cultura Yanomami, aquela pessoa despida de toda a sua humanidade. Então, a cultura Yanomami tem o costume da cremação, né? E tem todo o rito. Embora não se possa fazer isso da forma que se fazia antes, né? Antes da pandemia, é preciso se respeitar, porque quando enterram um bebê Yanomami, aquelas mães perdem completamente o sentido da vida. É como se os seus filhos fossem desumanizados. Pra gente, é como se a gente pegasse uma pessoa que morreu na nossa casa e jogasse na lata do lixo. Tá entendendo? E a gente só é capaz de compreender isso quando a gente se coloca no lugar do outro. E que existem múltiplas formas de ver o mundo, né? E foi ainda pior, né? Porque elas não conseguiam encontrar esses bebês. Isso Sim. foi chocante. E ainda mais, é chocante. Eu li isso ontem e fiquei muito chocada, porque elas não encontravam os bebês. Elas estavam desesperadas, não falavam português, então ficou uma coisa... Eu li, fiquei muito chocada. Hoje teve essa outra condição dessa senhora que está escravizada também, Sim, né? Uma condição análoga à horrível, escravidão. né? E a gente fica horrorizado com tudo isso que está acontecendo. E tá lá, mas eu queria te perguntar uma coisa básica. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Uhum. E aí... eu leio. Fale. Sim, pode falar, Roberta. Não. É só para poder fazer o gancho, que é assim, tinha alguma intenção política também por trás dessa história? Ao fazer como escritor, era mais pensando mesmo na literatura apenas?
Eu levei mais ou menos 18 meses na escrita do romance. Já nesse intervalo de 20 anos, né? De mais de 20 anos. Mas assim, eu retomei a história e fui até o fim em 18 meses. E aí é um trabalho muito... vocês conversam sempre com escritores, né? Vocês sabem muito bem disso. É um trabalho que consome muito tempo, exige disciplina da gente, exige estar todo dia. E eu tenho uma vida um tanto atribulada, porque eu sou uma pessoa normal, eu não vivo de literatura. Então eu vou para o trabalho, eu tenho um horário para cumprir, né? Volto para casa. Neste período da pandemia é que eu estou em teletrabalho. Mas antes, né, era viajando, era no trabalho, e aí reservava sempre o tempo que eu chegava em casa, descansava um pouquinho e ia para o computador escrever, né, até não ter mais o que escrever, até cansar. E era uma dupla jornada de trabalho, né? Mas assim, eu escrevi em 18 meses. Sobre a intenção política, Roberta, eu costumo dizer, eu tenho uma visão sobre a política que é muito filosófica, talvez. Eu costumo citar Hannah Arendt e falar que a política faz parte da condição humana, né? Quando ela fala lá na vida ativa, na tríade trabalho, obra, ação e discurso, né? E ação e discurso é a política que só se dá entre os homens, né? Os outros dois pilares da vida ativa, o homem consegue até realizar sozinho, mas esse último pilar, que é a ação, o discurso e a política, que é a política por si, ele só faz interagindo com o outro. Então, eu não acredito que nenhuma decisão literária, de qualquer expressão artística, na nossa vida, no cotidiano, até quando a gente diz ser neutro, a gente toma uma posição política, aquilo é uma posição política. E é claro assim, que eu escrevo, embora eu acho que a literatura não necessite desse engajamento, né? Mas é inevitável que os nossos escritos reflitam um pouco do nosso pensamento também. E deem um testemunho do nosso tempo, né? Deem um testemunho da nossa vida, das nossas crenças, do nosso tempo. Então, encontrar uma situação como essa, de relações de servidão, que são muito fortes e muito viva, não é uma coisa que a gente veja como viu hoje, Daniela, de uma mulher que foi resgatada de uma casa porque vivia numa situação de escravidão. A servidão, que é uma forma de exploração que substituiu a escravidão, ela ocorre ainda de forma sistemática no interior do país. Então, encontrar isso e sentir a vontade de comunicar, porque a literatura é isso, comunica a nossa experiência humana, né? É essa vontade que eu tenho e que ninguém é obrigado a ler, mas é uma vontade que me move, né, a escrever e vai encontrar isso em outras pessoas, né? Outras pessoas que têm sede de se conectar com essas experiências humanas que são universais, né? Eu penso que isso que me mobilizou a escrever e que nenhum ato que eu tenho, nem minha escrita, ela prescinde da política. É política também, porque nós somos seres políticos, né? Diferente das outras espécies, nós somos seres políticos. E você deu a voz, né, a essas mulheres fortes, mulheres que de alguma forma estavam impossibilitadas de falar. Inclusive, uma delas fica impossibilitada de falar de verdade. Uhum. Isso não é só um parênteses, não é spoiler, porque já isso eu achei muito incrível, já de largada ter essa cena. Porque você fica assim, quê? Tipo, segunda página. A gente não sabe, a gente só não sabe até o fim da primeira parte quem perdeu, né? Exato, isso exatamente. Mas depois que passa, isso. Mas, Itamar, isso aí, só para você falar um pouco, isso aí foi uma estratégia mesmo na escrita? Isso lá no Menino de Adolescente já tinha pensado nessa história da língua? Ou foi isso agora?
Isso já foi atual, já foi uma coisa atual. E aí vem da minha experiência como leitor também, né? O que é que me prende a uma história, o que é que me prende a um livro, né? E não basta escrever, a gente precisa criar estratégias para convidar o leitor a atravessar aquelas páginas, que às vezes são muitas páginas, né? E a nossa vida hoje é tão cheia de compromissos, né? A gente vive tão distante, às vezes, da leitura, né? Da leitura que eu falo, da leitura, essa coisa mais primordial, né? Que não é ler uma mensagem de WhatsApp ou ler um post no Facebook, é a leitura dos livros, né? A leitura dos jornais impressos. É, eu acho que e aí eu fui pensando em estratégias, né? Até para mim quando eu comecei a história, comecei novamente, eu não sabia qual das duas irmãs tinha perdido a língua. E eu só tive certeza quando eu cheguei ao fim dessa parte. Então elas foram revelando as coisas comigo, né? As personagens vão escrevendo o livro comigo. Isso é Isso. muito curioso. Então, assim, eu ia perguntar justamente isso. Porque a gente fala de estratégia, mas essas estratégias vão aparecendo organicamente, né? Sim, Do jeito que você está falando, parece que sim, né? Que foi ao sim, longo. vão aparecendo organicamente. Eu suspeitava, né? Como eu acho que os leitores suspeitam, assim, enquanto tá lendo. Será que foi ela? Eu acho que foi ela. Aí chega em determinada página e eu achava que tinha sido a outra. É impressionante, né? O projeto de um romance é uma coisa que dura bastante tempo, né? E é impressionante. Eu falo isso, mas eu vejo outros escritores falando a mesma coisa. A gente convive com aqueles personagens, a gente dorme e acorda pensando neles, né? E qual vai ser o... E quando tudo acaba, é tão melancólico, porque fica uma saudade tão grande, né? A gente, eu acho que é a mesma coisa que o leitor sente, né? Quando gosta muito de um livro, quando acaba, sente até saudade daqueles personagens. Eu sentia saudade dessas personagens, assim, A gente depois também, que acabei o livro. E eu aí, sinto saudades. eu também sinto saudades, é. A gente quer saber mais, tem Sim, gêmeas, tem umas gêmeas que eu fiquei super curiosa em saber mais. sim, Isso da irmã tomar a voz da outra, né? Falar pela outra, isso também ficou tão forte em mim, porque a gente pensa no poder, o quanto você tem que conhecer aquela pessoa. sim, A sim. pessoa, pelos gestos, pelos movimentos, você tem que conhecer tão bem, que é quase um outro seu, né? E só um paralelo aqui E agora eu que me acho que o ocorreu. fato de serem irmãs, né, eu acho que diz muito dessa relação entre irmãos, né? Principalmente quando a gente está na infância. Porque depois a gente, cada um segue suas vidas, mas na infância a gente sabe muito, entende muito o irmão, né? Compreende. A gente imagina até o que ele está pensando, porque é uma coexistência tão forte, né? São laços tão poderosos que isso é o que acontece com elas na infância, né? Elas têm que quase. Eu sou capaz de falar pelo meu irmão quando eu era criança. Ele era capaz de falar por mim, porque a gente se entendia só de olhar, né? Essa era a nossa comunicação. Então, é uma coisa que só foi possível também porque elas estavam ali na infância. Criar esse elo, embora prossiga por toda a vida. E porque eram irmãs, né? A gente entende o poder da família e dos laços de parentesco nessas comunidades rurais, como eles são fortes, né? Sim. Esse questão do rural, eu estava até lembrando agora que o Joca Terron, ele sempre fala muito assim, tá faltando mais histórias no campo no Brasil, no interior, no rural, né? Porque realmente, quando você pensou em ambientar uma história no rural, no interior, você não ficou um pouco de medo assim de ficar meio fora, porque hoje em dia tem muitos romances sobre cidades grandes, né? Assim, Sim, sobre o mundo sim, urbano, porque é onde a gente vive, né? Onde o escritor sim. está. E passou isso pela sua cabeça, assim, de Passou. tá... Fale um pouquinho, então.
por de favor. ficar um tanto anacrônico, né? Mas assim, é fora da só. turma. Exato. É muito interessante porque eu vivo na cidade, eu nasci na cidade, numa cidade que hoje é uma cidade grande, né? Salvador. Tem 3 milhões de habitantes, né? Uma cidade que, por mais que a gente ande, a gente não conhece ela por inteiro. Mas eu fico. Quando a gente lê as pesquisas do IBGE, que diz que 80% da população brasileira vive em cidades e tal, existem inúmeras discussões na academia, na ciência, sobre o que é urbano e o que é rural. Porque quando você vai ver, você chega numa cidade de 5 mil habitantes, por exemplo, e aí o IBGE vai dizer que aquela população, só por viver na sede do município, é urbana. Mas os hábitos deles estão muito ligados ao mundo rural, né? Essa relação com a terra permanece em diversos níveis, né? Essa relação com a natureza, ou seja, mais da metade dessa população que vive em cidades no Brasil vive em cidades pequenas que guardam algum elo com o mundo rural. Então, embora o romance assim vá mais ao extremo, né? Porque são trabalhadores que já vivem nas fazendas, não tem nem esse elo com o agrupamento que pode ser uma cidade, que é uma cidade. Mas eu tive medo de ser uma coisa desinteressante para os leitores, né, contar essa história. Mas eu também já estava saturado. Eu fico assim, tem umas coisas que me mobilizam como autor também. Eu procuro coisas na nossa literatura que às vezes não encontro, né? E eu gosto de lembrar da Toni Morrison, a Toni Morrison que falava isso. Se você quer ler um livro e não encontrou, então escreva, né? E eu senti, Toni Morrison ali, maravilhosa. Se você quer ler um livro e não encontrou, escreva esse livro, né? Então eu tinha essa dificuldade. Eu vejo, e não sou eu só que estou dizendo isso. Tem uma pesquisa da professora Regina Dal Castagni na UNB, que ela faz uma espécie de censo sobre a literatura brasileira dos fins dos anos 70 até os dias de hoje, né? E ela descobriu que os romances são escritos majoritariamente por homens brancos, classe média, são romances urbanos que vivem na cidade, que têm como protagonistas homens. Ou seja, são romances, eu acho que pela facilidade que essas pessoas têm de chegar até a editoras, né, de se inserir no meio literário, são romances que não refletem a nossa diversidade étnica e cultural, né? Eu quero romances que falem dos Brasis, né? Vivemos Brasis. Essa história dos Yanomamis mesmo, apesar de triste, se a gente ler, vocês devem ter na Mandarim, né? Bem provável, A Queda do Céu, você vai ver que o Brasil é múltiplo, né? Não é um país com a bandeira verde e amarela, né? Não é um país único. Temos muitas histórias, muitas origens, muitos matizes, muitas culturas. E eu gostaria de ver essa diversidade representada na nossa literatura. Então, essa foi a coisa que me moveu a escrever. Além de tudo que me incomodava com a história da servidão, era também dar protagonismo a determinados segmentos da nossa sociedade que não tem, né? E ao mesmo tempo, quando eu estou fazendo isso, eu estou pensando nas minhas origens, eu estou pensando no meu passado, nos parentes que eu não conheci, que viveram essa história, viveram essa vida, essa trajetória também. E nesse sentido, a realidade mescla com o realismo mágico, né? E que acho que é isso que você está falando. Você traz também, o livro também traz o curandeiro, traz todas esse tema de raiz e de diferenças. Porque o seu livro ele é lido como realismo mágico também, você sabe disso, né? Eu sei. E é aquela história que eu contei para vocês no começo, né? A gente classifica como realismo mágico, mas eu gosto muito de lembrar do Gabriel Garcia Marques, quando perguntavam a ele, né, do realismo mágico, ele dizia, não tem nada de mágico, vocês não conhecem a América Latina, né? Porque a América Latina é isso. A mesma coisa eu digo assim,
a minha perspectiva de mundo, às vezes, não dá conta de tudo. E a realidade é que eu tentei trazer, né, para que essas personagens contassem um pouco da perspectiva de mundos, de mundo delas, né? Então, quando a gente Tentou, fala não, realismo mágico, conseguiu. exato. Aí quando a gente fala realismo mágico, é uma classificação que nós que vivemos na cidade, que às vezes não temos experiências religiosas ou temos outras experiências, a gente costuma classificar como mágico, mas para eles não, né? Para eles é a vida. A vida não se dissocia disso. É igual a mãe Yanomami, a vida não pode ser sepultada, né? O corpo do seu bebê não pode estar debaixo da terra. É como se jogasse no lixo. Aquele corpo precisa ser cremado e passar por todos os rituais, senão ele está passando por um processo de desumanização. Para a gente é muito fácil a gente seguir essas orientações da OMS, né? De não fazer um velório, de ter o mínimo de pessoas possíveis, de não abrir uma urna funerária, né? A gente consegue compreender isso, porque isso não vai tirar, embora possa ser doloroso, até desumanize um pouco a nossa dor, mas a gente sabe que nesse momento é importante. Mas imagine se a gente tivesse, quantos parentes ficaram indignados nessa pandemia quando lançaram, quando enterraram em valas coletivas seus mortos, né? A gente achava aquilo inaceitável. A mesma coisa o que eu quero, onde eu quero chegar é que a minha perspectiva de mundo é muito diferente da perspectiva do mundo do outro, né? E o mundo do outro, nesse caso, é dessa comunidade que vive lá, que pode viver lá no sertão da Bahia, ou de Pernambuco, ou do Maranhão, e que tem esse sistema de crenças, essa relação com as crenças, que podem parecer mágica para a gente, mas que para eles é parte da vida, da realidade, né? Sim, sim. É lindo, o seu livro é... Nossa, a gente quer viver lá, junto com ele. E esse livro, Roberta e Daniela, esse livro tem uma história muito interessante. Porque como eu não vivo aqui na Bahia, desculpe, já tô com a cabeça longe, eu já tô vivendo na literatura. Como eu vivo aqui na Bahia, vivo distante do centro literário, embora aqui tenhamos muitos escritores, né, ativos, escrevendo e publicando, eu não tinha muito contato com as editoras, com o mundo literário, com outros autores. Então, quando eu estava com o livro pronto, eu recebi um alerta do Google falando do Prêmio Leia. Mas assim, poderia ser o prêmio, qualquer prêmio, poderia ser o Prêmio Paraná, poderia ser o Prêmio Sesc, poderia ser qualquer um, porque era uma forma de eu submeter o livro ao crivo de leitores, né, que são o júri é formado por leitores, por críticos, por escritores, e saber se aquele livro tinha realmente relevância, né? E aí o Prêmio Leia, por acaso, o Prêmio Leia não é um prêmio brasileiro, é um prêmio estabelecido em Portugal, promovido pelo grupo editorial Leia, e já tem uma certa tradição, né? Já tinha premiado um brasileiro uma vez, que foi o Murilo de Carvalho, em 2008, com o Rastro do Jaguar, mas os outros vencedores teve um moçambicano e 6 portugueses que venceram esse prêmio. Então, depois que eu mandei os originais, eu fiquei pensando, essa história é muito brasileira. É a própria dificuldade que a Roberta falou com o léxico, né? Que para quem vive no Brasil, imagine, tem palavras que estão distantes do seu cotidiano. Imagine em Portugal. E eu digo, não botei muita fé nisso. E um belo dia, 6 meses depois, eu estava indo para o hospital ficar com meu pai, que meu pai estava muito doente. E aí eu recebi um telefonema de Portugal. Eu vi lá no celular. E quando eu atendi, era o poeta Manuel Alegre, que é presidente do júri, informando que o livro tinha sido o contemplado com o Prêmio Leia daquele ano. E aí tudo mudou, né? Porque
o livro que eu escrevi para o Brasil, para os meus pares, atravessou primeiro o oceano, foi publicado lá em Portugal e teve uma grande repercussão na imprensa, porque o próprio prêmio chama tudo isso para o livro, né? Então eu participei de festivais, de feira literária, de encontro com leitores, e depois, em agosto do ano passado, foi publicado aqui no Brasil. E aí tem sido essa trajetória também muito, muito rica, muito interessante. Todos os dias eu recebo mensagem, eu reposto mensagens, cards dos leitores falando sobre essa leitura. Tem sido tudo muito rico, muito interessante. E, posso fazer? Posso? Calma, não, porque senão... assim, você falando disso, eu pego um gancho para pensar no mercado. Tá? Porque a gente sabe que o livro pode virar filme, não é isso? Sim. Não Os direitos... agora com essa pandemia, né? Porque... os direitos foram adquiridos pela Paranoide BR, que tem como sócio o Heitor Dália. O Heitor, eu acho que o pessoal da Todavia mandou para o Heitor, e o Heitor leu o livro e pediu meu telefone, e aí ligou, disse que tinha adorado, que ele leu nas férias aqui na Bahia até. Olha. E ele tinha adorado o livro, e como é que fazia? Por condições do prêmio, que eu assinei um contrato com a Leia, os direitos pertencem à editora por conta do prêmio, porque o prêmio é um montante alto, né? O valor da premiação é 100 mil euros, então tem uma série de condições ali no prêmio, e aí toda a negociação foi feita com a editora Leia lá em Portugal, mas eles sempre perguntam... para mim, sempre se atende, se é um bom diretor, se querem, tudo. E aí, agora por conta da pandemia, eu não sei como anda o projeto, mas assim, eles estão muito entusiasmados. Até poucos dias eu falei com eles e estão muito entusiasmados. E eu não sei se vai ser um filme, se será uma série, isso ainda não foi definido, mas eles estão entusiasmados aí. E sempre é curioso, Roberta, porque não foi só a Paranoide, teve algumas, né? Várias não. Algumas produtoras que sondaram saber dos direitos, procuraram saber dos direitos, sondaram. E sempre, tem umas 2 semanas, teve um diretor que leu e me escreveu querendo saber dos direitos. Nem sabia que tinha sido adquirido. Então, assim, eu acho que tem feito a cabeça também do pessoal do audiovisual, né? Também. Porque é bem imagético, né? A gente falou anteriormente essa coisa do 3D, né? A gente sente os personagens, a gente vê a natureza, vê os rios ali passando, né? Realmente dá vê até os invisíveis, a gente vê. Sim, exatamente. Nós que não estamos acostumados, né? Vemos os invisíveis também. Isso da natureza. Eu ia falar também um pouco da capa. Porque sim. A estética da capa é muito linda. Elas estão entrelaçadas. Sim. Elas têm a espada de Santa Bárbara, né? Sim. A capa é uma arte que não fere. A espada que não fere, que é a natureza. As meninas eu na minha cabeça são as irmãs. Sim, sim. Isso. Até a capa tem uma história. Eu quero saber. Até a capa tem uma história. Quando o livro foi publicado primeiro em Portugal, em fevereiro do ano passado, e aí eles me pediram sugestões de imagens para a capa, de como deveria ser a capa. E eu mandei uma série, eu fui lá nas fotografias de Pierre Verger, fui várias fotografias e encontrei essa fotografia que eu gostava muito do Giovanni Marrosini, que é um fotógrafo italiano. E ele fez uma série nos Camarões que está essa fotografia, que são de 2 camponesas, né? E elas estão com machete na mão. É uma fotografia até que circula muito ainda hoje. E eu mandei isso para Portugal. Só que lá a capa de Portugal foi completamente diferente, tem outra estética, né? Eles têm um pessoal lá que cuidaram, fizeram... E isso acabou, assim, não tive mais notícias.
E aí, quando os direitos foram vendidos para Todavia publicar aqui no Brasil, ninguém me perguntou mais nada sobre a capa. E aí o editor da Todavia, depois de algum tempo, ele fez, olha, já temos a capa. E aí me mostrou a capa, que é uma ilustração da Linoca Souza, que sempre faz, tem ilustrações belíssimas. Ela sempre ilustra a coluna da Djamila Ribeiro na Folha de São Paulo. Ela tem um trabalho belíssimo, se vocês não conhecem, procurem conhecer a Linoca Souza. A ilustração é dela e a arte de capa é da Elisa von Rendel. E aí eu perguntei, aí eu gostei da capa e mostrei a editora de Portugal, a Maria do Rosário Pedreira. Perguntei se ela tinha mandado alguma coisa para Todavia. E ela disse, não, não mandei nada. Eu achei que você que tinha mandado. Ou seja, aquilo que tinha sido sugerido como capa, ela achou isso tão curioso que ela publicou depois no blog dela. Num blog que ela tem num jornal lá de Portugal, ela publicou essa história da capa, que ela achou uma coincidência incrível. É, no mínimo, uma sincronicidade, né? Para Sim. ser mágico, né? Exatamente. E acho que uma outra... Daí tem a ver com você, uma coisa que ficou passando na minha cabeça, depois que eu li, amei o livro, fui atrás de você para te conhecer mais. E eu vi que você é descendente de escravos que vieram de Serra Leoa, Nigéria, e de indígenas também, né? Sim, sim. A família de meu pai tem uma ascendência indígena nessa região que eu disse para vocês logo no começo, nessa aldeia, nessa vila, que tem, até hoje guarda, eles produzem cerâmicas indígenas, né? Mas eles se misturaram lá, porque foi a primeira área ocupada do Brasil, né? Com grande densidade, foi essa do Recôncavo Baiano. Então vieram escravizados também da Nigéria, e esse é o ramo da família de meu pai. A família de minha mãe tem uma ascendência de portugueses que chegaram no início do século passado, eram camponeses, né? E saíram do país em busca de uma vida melhor. E eu vim descobrir isso muito depois, né? Porque eu sabia que o meu bisavô, que casou com minha avó portuguesa, era negro. A gente tem fotografias, a gente conversa sobre isso. E aí depois eu vim descobrir que esse ramo da família veio de Serra Leoa, porque eu fiz um teste de DNA para saber minhas origens, né? Então... e aí vi que estava todo esse mosaico lá, né? De Serra Leoa, de Nigéria, dos ameríndios, né? Que são os tupinambás daqui do Recôncavo, né? Que já foram, perderam sua cultura, são índios urbanos, né? Mas ainda guardam os traços genéticos dessa herança, né? Como eu guardo esses traços genéticos também. Você tem olho assim, né? E a herança, a herança da fala, vocês conversavam oral, como é que era isso? Tinha na família essas histórias? Porque você conta história tão bem, né? Essa coisa da família contribui muito, né? Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, a gente não podia escutar a conversa dos mais velhos, tinha um certo rigor. Mas eu não me conformava, então eu ficava atrás das portas, né? Isso me ajudou a pensar, a narrar também, né? A contar essas histórias que a gente escuta de família. E é uma coisa... É muito interessante, porque a minha família sempre foi muito simples, meus avós, meus pais... E assim, não tínhamos o hábito de leitura em casa, eles não tinham esse hábito. No máximo liam jornais aos domingos. E desde que eu aprendi a ler e escrever, eu leio e escrevo. Então foi uma coisa quase ininterrupta. E não tinha livros em casa, eu sempre lembro dessas histórias. Minha mãe tinha uma enciclopédia do Estudante, da Editora Abril, tinha até uma capa vermelha, eram 10 volumes e tal. Foi o primeiro livro que eu li assim, como não tinha muitos livros em casa, então eu li os verbetes, eu conheci os grandes escritores
pelos verbetes, né? Dostoiévski, Balzac, Flaubert, tantos ali pelos verbetes, e os monarcas, e isso é muito curioso. Depois eu tinha um amigo que morava, era vizinho, e estudava num colégio melhor que o meu, e no colégio dele tinha uma biblioteca. E aí ele sempre pegava livros, me trazia, eu lia durante a noite esses livros, devolvia ele no dia seguinte para ele trazer outro, porque eu não queria perder tempo, né? Isso com 7, 8 anos. Essa coisa da leitura, mas assim, é claro que minhas referências estão também na vida familiar, né? Como não tínhamos o hábito da leitura e da escrita, né? Essas histórias eram passadas oralmente, como a vida desses trabalhadores, né? É passada oralmente, de pai para filho, né? De avô para neto, e a gente vai guardando essas histórias, e cada memória dessa que a gente guarda, ela se torna literatura também, porque elas não são fidedignas. A gente não conta como elas exatamente aconteceram, porque o tempo de que a gente escutou até a gente contar, a gente já preencheu ali as lacunas de ficção, sem sentir, entendeu? Porque memória é isso, é contar, a gente escolhe o que contar e escolhe o que esquecer também, né? E é esse duplo, né? A gente vai construindo a memória assim. Então, a gente preenche ela também de ficção. Olha, tem muita gente falando, Torturado, melhor livro do ano. Todo mundo que a gente conhece e que comprou o seu livro aqui, comprou outro lugar também, mas aqui que é importante. Sim. Sim, sim. E a gente quer convidar todo mundo, você inclusive, para participar do clube de leitura de julho, que vai ser o Torturado. A gente vai discutir o seu livro no dia 30 de julho. No dia 30 de julho, né? Na quinta-feira. Que ótimo. É às 8 da noite online. E é gratuito, quem quiser participar, é só mandar um e-mail para... E vocês vão ter muita história para contar agora, né? Para recontar lá no... Vamos. Então, eu acho que o nosso tempo daqui a pouco vai acabar, mas eu só queria voltar para uma questão da tradução. Não sei se o livro já foi vendido para ser traduzido, como é que está essa parte, e como seria esse desafio, porque tem esse léxico bem, como você falou, brasileiro, né? Sim, sim. Já surgiram né? Porque senão pode perder. A gente não gostaria que perdesse. Exato. Já surgiram editores e tradutores interessados no livro. Eu sei que pequenos trechos foram traduzidos para o inglês, para o francês tem uma tradução em andamento, mas ainda não tem nada fechado com a editora. Mas vendeu os direitos para uma editora na Itália e a tradução já está feita, já está completa. Era para ter sido lançado, mas por conta da pandemia foi adiado. Mas aí foi ótimo, porque eu me correspondia muito com o tradutor e ele tinha muitas dúvidas, né? Ele foi pesquisar os assuntos que estão ali no romance, ele foi ler sobre religiões afro-brasileiras, foi ler sobre o jaré, e a gente discutia vocabulário, foi muito rico para mim também, né? Porque cada vez que eu volto ao romance, eu vou entendendo coisas novas, né? Eu volto como leitor também. É bem diferente do momento da escrita. E aí eu pude perceber muitas nuances, né? As diferenças entre as irmãs, por exemplo, na tradução, ficaram muito mais evidentes, porque quando a gente está contando a história, a gente não tem essa certeza, né? E aí o tradutor, quando chegou a parte que é narrada pela Belonísia, a Senhora da Terra, né? Que permanece na Terra e que se torna quase parte da natureza, eu via que ela tem um vocabulário muito distinto da Bibiana, né? E eu não tinha essa percepção, eu só fui ter essa percepção com a tradução, quando vieram as dúvidas do tradutor, e isso foi muito rico também para eu entender as nuances do romance, né? Porque deve ter sido um desafio, né? Porque tem um vocabulário muito específico. Sim. Te deu trabalho, então, também para ajudá-lo, né?
Sim, sim. Sempre tem um tradutor cuidando disso na França e ele já acho que traduziu toda a primeira parte e ele sempre me manda e-mails assim, vamos conversar sobre isso e a gente vai conversando sobre as palavras, qual o sentido dessa frase, qual a mesma coisa aconteceu com o tradutor italiano, né? E isso realmente é uma dificuldade adicional. Eu não saberia dizer, mas creio, né, que é uma dificuldade adicional para o tradutor, sim. Alguém me corrigiu aqui falando que não são invisíveis, são encantados. Encantado. A gente se encanta pelo livro, pela história, pelos personagens. E a terra, a natureza é uma personagem, né? É muito Também. forte o Também. quanto Isso é além de ser uma crença dos trabalhadores e uma crença do Jaré, né? É uma crença minha que a gente não está no mundo que é um palco apenas, né? Não somos atores, estamos interagindo juntos e esse mundo é personagem. É tão personagem que ele tem vontade própria, né? Também. Na medida que a gente vai destruindo, né? Que a gente vai explorando esse planeta, uma série de coisas vai acontecendo. Inclusive a pandemia é reflexo disso, né? Porque é um vírus que sai de um animal e vai para o homem. Mas por que sai? É uma coisa dada? Não, a gente vai ocupando esses espaços, né, que os animais ocupam. E eu penso no mundo, eu gosto muito de citar um antropólogo escocês, que tem livros publicados aqui no Brasil, quem tiver interesse, é publicado até pela editora Vozes, vale muito a pena conhecer. Ele não tem uma linguagem difícil, é uma linguagem muito acessível. É o Tim Ingold, e ele tem um livro chamado Estar Vivo, que ele constrói esse conceito de mundo-tempo, que é esse mundo que está em movimento conosco, né? Não estamos andando sobre o mundo está andando com a gente. E é um mundo-tempo, não é o tempo cronológico, é o tempo atmosfera, né? Porque somos sujeitos às intempéries que existem também nessa camada da Terra, né? E a gente está ali caminhando, o vento está batendo em nosso rosto, não é apenas um vento, é algo que também muda destino, muda vidas quando esse vento é mais forte, né? Se torna um furacão, se torna um tornado, quando essa chuva é tão grande que desaba os morros, né? E destrói, alaga as cidades, ou seja, é um mundo também que reage à nossa ação e que está agindo o tempo todo, e por isso é o mundo-tempo, é um personagem muito vivo, né? Sim. Uhum. Muito bom. Muito bom, obrigada. A gente já está terminando. Nesse último minutinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Olha, disseram aqui que você é muito doce e as pessoas, algumas pessoas estão vendo essa generosidade no livro. Que é você, né? Que bom! Mas maravilha, obrigada, Itamar. Eu que agradeço. O próximo, pergunta qual é o próximo. Vamos perguntar qual é o próximo. O próximo livro? Cadê? Já O tá próximo escrevendo? livro é Segredo. Eu sou um pouquinho supersticioso como os personagens de Torturado. Então, mas eu digo assim, eu tô numa pesquisa e sem pressa para escrevê-lo. Tá. Mas ele virá, certamente virá. Encante-se. Então, brigadíssima. Obrigada. Essa live vai ficar gravada no Instagram. E quando você vier para cá, por favor, vem visitar a gente. Claro. Gente. Ano passado Olha, eu passei por aí 3 vezes. Por São Paulo, né? Em eventos diferentes, ocasiões diferentes, mas vou sim visitar a Mandarina. E a audiência, aqueles que nos estão assistindo e que vão nos assistir, vamos fortalecer as livrarias, né? Um mundo sem livrarias não faz muito sentido, né? Eu estava até brincando com um amigo que escreve também esses dias, que ele mostrou a estante de livros da casa dele, quando ele vai na livraria. Quando eu entro numa livraria, eu me sinto num lugar protegido, né? Um bem-estar tão grande.
Então vamos, eu sei que muitos de nós não pode estar numa livraria nesse momento, mas a gente pode continuar comprando, continuar fortalecendo as livrarias, porque um mundo sem livrarias não faz muito sentido e não vai ser um lugar bom, né? A própria literatura nos dá dicas, né? Nem literatura também não faz sentido. Exatamente. Precisamos. Se não fosse a ótimo. literatura para a gente aguentar esse tempo de quarentena que não tem cinema, né? Que não tem tanta coisa, eu já estaria entediado. Não queria nem levantar mais da cama. Exato. Obrigada, Obrigado, querida. obrigado. O Instagram Um beijo é para ligado, vocês, gente, viu? 9 segundos. Ó, 6, 5, vai caindo. A gente vai caindo. Tchau. Obrigada, adorei. Obrigada.